Vamos lá, galera. O nosso tema hoje da nossa aula é isso aqui, ó. Controle de curto prazo da pressão arterial, ok? O controle de curto prazo é o que acontece normalmente no nosso organismo para controlar a pressão arterial. Ele é um controle do tipo nervoso. Mais para frente a gente vai ver os controles de longo prazo, que eles não serão controles nervosos, eles serão controles hormonais, tá? Mas no dia a dia, né, o nosso corpo ele controla a pressão arterial, ele mantém essa pressão arterial estável por mecanismos neuronais, mecanismos nervosos, tá? E aí nós temos o princípio básico do sistema nervoso. Qual é o princípio básico do sistema nervoso? Um receptor periférico que é estimulado, a mensagem que é mandada para o sistema nervoso central que processa essa informação e uma resposta motora, tá? Que no caso do controle da pressão arterial, ela vai ser uma resposta autônoma e involuntária, mediada por quem? Pelo simpático e pelo sistema nervoso parasimpático. Então vamos aqui para o nosso esquema, que ele consegue descrever bem isso daqui. Nós temos bem aqui, pessoal, ó, escrito os barroreceptores, ou barroreceptores. Onde é que são esses receptores que controlam a pressão arterial? Eles estão na carótida, ou eles vão estar, ó, na aorta, tá? São os dois locais que esses receptores estarão. Quando a pressão se eleva, esse receptor ele é estimulado. Como é que ele é estimulado? Pelo maior fluxo sanguíneo. O sangue ele começa a passar mais. Ou pela aorta, ou então aqui, ó, ou pela carótida, ou então pela aorta, certo? São vasos calibrosos periféricos. Então, ó, se o sangue passa em maior quantidade, tem o estímulo do receptor. Esse receptor ele manda uma mensagem. Essa mensagem para onde? Para o sistema nervoso central. Mais especificamente para onde? Lá para o tronco encefálico, né? Para o bulbo. Como é que essa informação ela vem? Ela vem pelo nervo. Que nervos? Os nervos craniais. Quais nervos craniais? Se nós lembrarmos, nós temos 12 pares craniais. Mas nós temos dois que enviam essa mensagem. O par 9, que é o nervo glossofaríngeo, e aqui eu tenho, ó, o nervo cranial 10, que é o nervo vago. Certo? Então, ó, se passa mais sangue na aorta ou passa mais sangue na carótida, o receptor é estimulado. E ele manda a mensagem para onde? Para o sistema nervoso central, para o bulbo. Através de quem? Do nervo do par 9, que é o glossofaríngeo, ou do par 10, que é o nervo vago. A mensagem, ela chegou no bulbo. E aí o bulbo, ele vai processar essa informação. Esses receptores, eles podem captar aumento ou queda da pressão arterial. Vamos pensar inicialmente no aumento. Se a pressão se elevou, o que é que o corpo tem que fazer? O corpo tem que diminuir essa pressão. Então, ó, ele captou esse aumento de pressão. Mandou a carótida ou na aorta. Foi captado nesses dois locais. O glossofaríngeo ou o vago. Mandou para o bulbo. A pressão se elevou. Então, o bulbo ele vai mandar uma mensagem. Para quê? Para que o sistema nervoso parasimpático ele entre em ação. O que é que vai acontecer com o parasimpático? Ele vai ser estimulado quando a pressão se eleva. Quais serão os efeitos que ele vai induzir? Ele vai atuar no coração, lá no nó do sino atrial. Provocando o que no nó do sino atrial? Ele vai inibir o nó do sino atrial. Se ele inibir o nó do sino atrial, o coração ele vai trabalhar mais lentamente. E a tendência dessa pressão é o quê? É ela cair, tá? Então, ó, pressão se elevou, os receptores captaram, mandaram para o bulbo. O bulbo, ele vai ativar o parasimpático. O que é que o parasimpático vai fazer? Ó?
vai deprimir o nódulo sinoatrial, que é o marca-passo do coração. O coração ele vai diminuir a frequência cardíaca e a força de contração. Então a tendência tende o quê? A cair. Vamos pensar agora no contrário. A pressão agora ela está muito baixa. Então esses receptores captam, mandam informação pelo par 9 ou pelo par 10, glossofaríngeo ou então nervo vago. Chega aonde? No bulbo. O que é que o bulbo vai fazer agora? Ele vai atuar sobre quem? Sobre o simpático. O que é que o simpático vai fazer? Ele vai atuar positivamente sobre o nódulo sinoatrial, acelerando o coração. O que é que ele vai fazer? Aumentar a força de contração. O que é mais que o simpático faz para recuperar essa pressão? Ele vai atuar nos vasos sanguíneos, arteríolas e veias, provocando o quê? Vasoconstrição. E aí essa pressão tende a se elevar, ok? Então, recapitulando, pressão se eleva, eu vou ativar quem? O parasimpático. Ele vai deprimir o coração, ok? E aí, quando ele deprime o coração, a frequência cardíaca diminui, a quantidade de sangue que sai do coração cai e a pressão tende a cair. Se a pressão está muito baixa, quem vai atuar não será mais o parasimpático, será quem? O simpático. O que é que ele vai fazer? O inverso. Ele vai atuar no coração, estimulando o nódulo sinoatrial. O coração vai trabalhar mais intensamente. Ele vai atuar nos vasos sanguíneos, fazendo o quê? Vasoconstrição. Que vasos ele atua? Arteríolas e veias. E aí, com isso, a pressão é recuperada. Ok? Isso aí, galera, é o controle de curto prazo. Controle nervoso, feito pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Valeu, até uma próxima aula.